Olá! Nós estamos aqui para mais uma aula de educação física. E aqui essa aula é sobre jogos e brincadeiras, educação física para o ensino fundamental, sexto ano, essa é a nossa aula 1. O que nós vamos ter nessa aula hoje? Bem, nós vamos ter várias coisas bastante interessantes nessa aula de hoje, tá certo? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês vários temas. Nós vamos trabalhar aí o mundo primitivo, como surgiu o jogo lá no mundo primitivo, ok? Nós vamos trabalhar também esse texto aqui, os humanos e suas fantásticas estratégias. E nós vamos também fazer uma atividade que vai ser tratado o assunto que a gente viu no texto, ok? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Michael e eu estou ministrando a aula de educação física, ok? Vamos à nossa aula de hoje. Olá, nós estamos aqui para transmitir a aula para o sexto ano. Seja bem-vindo, pessoal do sexto ano. Essa é uma aula de educação física e nessa aula nós vamos trabalhar sobre os jogos e brincadeiras, a origem dos jogos e brincadeiras, certo? Então, seja bem-vindo à nossa aula de educação física e a gente começa com uma pergunta. Como era um mundo primitivo? Como era esse universo? Você consegue imaginar o homem primitivo, como é que ele vivia, o homem das cavernas? A gente tem aqui uma amostra, né, através dessa imagem aqui, como seria viver em um mundo totalmente hostil. Então, o mundo primitivo era totalmente hostil. Tinha animais ferozes, tinha perigo por todos os lados e os seres humanos precisavam se defender, precisavam sobreviver. E o que eles vão criar para possibilitar, né, a sua sobrevivência? Quais são as armas, quais são os recursos que os seres humanos vão criar para possibilitar aí a sobrevivência da humanidade? Então você prestou bem atenção aí, né? Nós vamos ver que os seres humanos eles vão criar estratégias de sobrevivência, formas de treinar o corpo. Tudo isso vai ser desenvolvido a partir de então, porque eles vão sentir uma enorme necessidade de sobreviver, ok? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, certo? Então, como você vê aqui, nós estamos trazendo para você, você pode se inscrever no nosso canal para receber a nossa aula o mais rápido possível. Assim que eu posto a aula, você pode estar e receber isso, tá certo? Se você se inscrever no nosso canal. Então, ao mundo hostil tinha grandes animais ferozes e os seres humanos precisavam desenvolver a estratégia da caça, caçar em grupo e treinar essas habilidades de sobrevivência, correr, saltar, arremessar, e que isso fosse transmitido para as crianças logo cedo. O que será que eles vão inventar aí para fazer uma forma de ensinar as crianças a sobreviverem? A gente fica pensando um pouco nisso, né? Então a gente vai descobrir uma grande estratégia que os seres humanos primitivos utilizaram para construir o conhecimento e transmitir os valores sociais de grupo e, além disso, treinar o corpo e as habilidades de caça. Tá certo? Vamos ficar de olho nessa aula para a gente entender. Agora, nós vamos fazer o estudo do texto. A gente vai fazer um acompanhamento do texto. Preste bem atenção no texto, tá ok? Vamos lá. Então, esse texto, ele vai trazer aí essa história para a gente, tá certo? E eu quero que você preste bem atenção aí, tá? Então, observa comigo. Vamos ler juntos. Os seres humanos e suas fantásticas estratégias. Então, vamos lá. Naturalmente, a organização de estratégias e práticas corporais nos parece uma ação normal. Hoje, naturalmente, as pessoas fazem atividades corporais, fazem estratégias para vencer obstáculos. Não nos perguntamos como a sociedade humana começou essas atividades, apenas nos envolvemos nelas, mas tudo que existe eventualmente possui um início.
E para podermos entender de fato como as coisas surgiram, é necessário que a gente investigue. Então a gente está começando a investigar, né, o possível contexto, ou seja, a possível condição e situação em que surgiu aí o que a gente quer investigar. E a questão histórica do seu surgimento. Então, nós temos que analisar um pouco da história do surgimento, tentar entender o contexto para poder compreender. E para a gente fazer isso, a gente tem que olhar o nosso passado. Percebe bem? Então, vamos subir o texto um pouquinho. Ok, vamos lá. Segundo parágrafo, diz aí: ao prestarmos atenção nos antepassados, podemos encontrar as circunstâncias sociais, as condições como as pessoas viviam, tá? Que desenvolveram práticas corporais iniciais, né? Os nossos primeiros homens precisavam enfrentar a natureza que era muito perigosa, com animais muito ferozes. Para conseguir realizar, eles passaram a treinar suas capacidades corporais através dos jogos. Então a chave aqui, presta bem atenção, jogo. As crianças aprenderam a jogar para aprender a ser caçador. Então as crianças jogavam, brincavam. A brincadeira e o jogo vai ensinar as crianças a serem caçadores, porque a vida deles vai depender, a vida do grupo depende de que existam bons caçadores. Então as crianças desde pequenininha vão ser ensinadas a o quê? A brincar e a jogar de quê? De caçador. Então, os jogos eram usados para treinar os valores sociais. O comportamento do homem e da mulher era ensinado e ainda é ensinado através de práticas corporais e de jogos. Formas comportamentais, estratégias de sobrevivência em equipe. Então, trabalhar em equipe, como conseguir trabalhar com pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, conseguir um objetivo comum. Então, isso era trabalhado desde criança para que eles pudessem ser o quê? Bons caçadores. Desde muitos novos, as crianças eram treinadas para serem caçadores habilidosos. Percebe? O jogo não é uma simples prática corporal, desprovida de significado. É um fenômeno social com variados significados humanos, que possui características narrativas que condicionam o comportamento, motiva o engajamento, explora o pensamento imaginativo e a criatividade. Por ser uma narrativa, ele cria em nós uma forma de ver a realidade. Então, quando a gente joga, a gente está dentro de uma narrativa, onde tem um mundo, regras, pessoas, personagens, e tudo isso as pessoas começam a vivenciar esse universo do jogo. Beleza? Por ser uma narrativa, né, nós passamos a ver, manipular a realidade. Ou seja, é uma forma de compreender o mundo, como ele funciona. Então, o jogo ele é uma forma de ensinar como é que o mundo funciona. Quais são as regras que existem no mundo, como é que o mundo funciona, como é que as coisas são articuladas. Então, o jogo ele tem essa característica aí. Suas regras, suas relações, os conflitos, né, que existem na humanidade, nós vamos encontrar similares no jogo, só que é tudo uma ilusão, tudo é uma imaginação, tudo é uma fantasia. Em seu processo cooperativo ou competitivo, no jogo nós vamos experimentar a parte de cooperação, ajudar, e a parte de competir com outros, ou competir contra outro grupo, ou competir contra o animal para capturar. Quando jogamos, condicionamos a nossa maneira de agir segundo o design e a arquitetura do jogo. Então, do jeito que o jogo é bolado, suas regras, ela condiciona a mente, condiciona o seu pensamento, a sua ação, para fazer as coisas de acordo com o jogo. Por isso, tem que ter muito cuidado na escolha de um jogo, principalmente no jogo online, no jogo virtual. A gente tem que ter cuidado porque ele manipula a nossa forma de ver a realidade e também ele condiciona a nossa maneira de agir no mundo. Certo, pessoal? Certo, galerinha? Prestou bem atenção ao texto? Beleza. Então, agora nós vamos
aqui só falar um pouquinho com vocês. É bom que você se inscreva no canal, não é obrigatório, mas você pode se inscrever no canal, dar uma força pra gente, porque você vai receber as nossas mensagens, os nossos textos, as nossas discussões, as nossas aulas mais rápido, certo? Com o canal de contato com o professor, beleza? Agora vamos rapidamente para a nossa atividade. A gente vai tentar aqui fazer uma atividade com vocês, tá certo? Presta bem atenção conosco, tá? Então, a nossa atividade de hoje, ela vai trazer aí, tá, para a gente vai passar aqui para trazer a nossa atividade, rapidinho, chegamos nela. Então, a primeira questão aí que a gente vai trabalhar com vocês, essa questão tem uma pergunta aí, tá, que a gente vai tentar responder juntos, tá certo? Então, olha, o que devemos investigar para podermos entender o jogo? A gente tem que investigar o que, galerinha? O que? O passado, né? O passado, a vida do homem primitivo. Todos esses aspectos. Você pode colocar, que investigar os antepassados, a vida do homem primitivo, enfim. A gente tem que investigar o passado e a vida do homem primitivo para poder compreender aqui o jogo de forma melhor, tá? O outro aspecto aqui importante é o que os primeiros humanos precisavam enfrentar. Que eles se enfrentavam o quê para poder, no mundo que existia, aquele mundo antigo? Então, a natureza, né? A natureza selvagem. A natureza selvagem e perigosa. Então, a natureza era muito selvagem e perigosa e nossos primeiros pais precisavam enfrentar essa natureza perigosa. Agora, o terceiro ponto ainda na nossa atividade. Para enfrentar os obstáculos da sobrevivência, o que foi criado? Então, para eles treinarem as habilidades que eles precisavam, eles vão criar um fenômeno social, estruturado, bem organizado, com regras. O que eles criaram? Um, dois, três, quem sabe? Foi o jogo e a brincadeira. Muito bem. O jogo e a brincadeira foram utilizados para fazer o quê? Para treinar as habilidades de sobrevivência, passar os valores, passar a forma de viver, os costumes, como as pessoas deveriam agir. Então o jogo já trabalhava aí com as crianças uma concepção de vida e aí a partir disso os seres humanos primitivos foram se desenvolvendo, tá certo? Nas sociedades tribais, aquelas sociedades onde é organizado de forma de tribo, as crianças eram treinadas para serem o quê? Principalmente serem o quê? Vamos lá. Quem é que sabe? Já sabe? Eram caçadoras. Para serem caçadores ou caçadoras. Caçadores, tá certo? Vamos botar aí, caçadores. Então as crianças eram treinadas para serem caçadores, porque a vida da tribo dependia disso, né? Porque, quinta questão. Porque, por ser um fenômeno narrativo, o jogo permite o quê? Então, o jogo, ele permite uma leitura da realidade, certo? Leitura da realidade. E também a gente manipula a realidade. Manipula a realidade. Aprende a viver, né, a forma de vida social, outro aspecto, né? A gente aprende lá, aprende, né, as regras sociais. São essas coisas aí. Então você pode ler o texto e encontrar mais outros aspectos, tá certo? Não fica preocupado aí, eu
não entendi direito e tal, mas você vai ter o texto, a gente vai colocar o texto para vocês e vocês vão poder ler o texto na atividade online que a gente vai fazer, tá certo? Então, que pena, nossa aula terminou por aqui. Então, tchau, galera. Um forte abraço, até mais, tá certo? Tudo de bom!